Ei, pessoal! Hoje à noite vamos fazer uma viagem para os tempos antigos, onde o ouro brilhava sob o sol de Jerusalém, o perfume dos cedros do Líbano pairava no ar, e o destino de um povo inteiro estava nas mãos de um rei, jovem, inseguro, mas escolhido por Deus. Sim, estamos falando de Salomão, o filho de Davi, o garoto que trocou o poder por sabedoria, que começou sua jornada como rei, com um coração humilde e um pedido que mudaria tudo. Você está ali bem no meio da história. Imagine o céu da madrugada ainda escuro, uma brisa fresca cortando o calor do deserto, enquanto você acompanha uma caravana silenciosa que se move em direção a Gibeon. E no centro dela, o jovem Salomão. Os olhos dele estão cansados, mas não é pelo sono, é pelo peso da responsabilidade. Ele acabou de assumir o trono de seu pai, o poderoso rei Davi, e agora sente a pressão de governar um povo numeroso, com tradições profundas e uma fé exigente. Essa noite Salomão vai sonhar, mas não é qualquer sonho. É um daqueles encontros que mudam o rumo de uma vida inteira. Lembre-se, não importa onde você esteja, o que esteja fazendo, ou qual seja a situação, sempre se lembre de Deus, porque Ele está sempre te observando e te protegendo em qualquer situação. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus para que tenha uma boa noite de sono, com lindos sonhos. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal se você realmente gosta do que estou fazendo aqui. E me diz aí nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora apague as luzes, pode ligar o ventilador para ouvir o som suave da brisa. E vamos começar nossa jornada esta noite. Você está em Gibeon. O céu está limpo, cheio de estrelas, e a fogueira crepita suavemente. Salomão ajoelha-se diante do altar. Há silêncio, só o som da madeira estalando. É ali que Deus aparece a ele em sonho, não com relâmpagos ou trovões, mas com uma voz serena que diz: "Pede o que quiseres, e eu te darei." E é aqui que Salomão surpreende o céu. Ele não pede vitórias, riquezas ou vida longa. Ele pede sabedoria, sabedoria para governar bem, para ser justo. E Deus, tocado pelo pedido, diz algo que soa quase como um sorriso divino. "Por que pediste isso? Eis que te dou um coração sábio e inteligente como ninguém. Antes de ti teve, nem depois terá." Você acorda com ele. O dia nasce dourado e quente. Salomão retorna a Jerusalém com os olhos brilhando, o coração mais leve e uma paz silenciosa que parece vir do alto. Ele oferece sacrifícios no altar da Arca da Aliança. Há música, incenso, celebração. O povo começa a perceber: esse novo rei não é qualquer um, mas não se engane. A sabedoria não vem como um feitiço. Ela é colocada ali como uma semente. E a primeira vez que Salomão a usa, você está lá. É uma manhã agitada. Duas mulheres entram no palácio. Ambas afirmam ser mãe de um mesmo bebê. O caso parece insolúvel. O clima é tenso. Uma delas chora, a outra, furiosa, acusa. Não há testemunhas, não há provas. Apenas um bebê dormindo nos braços de uma falsa mãe. Salomão os observa. Você sente o silêncio antes da decisão, e então ele diz: "Tragam uma espada, cortem o menino ao meio, deem metade para cada uma." Chocante, né? Mas espere. A mulher verdadeira grita: "Não deem o bebê a ela, mas não o matem." A outra apenas cruza os braços fria, e é aí que Salomão revela sua jogada. Essa é a mãe verdadeira. Deem o bebê a ela. Você ouve o povo explodir em murmúrios. A notícia se espalha. Um rei com sabedoria divina governa agora Israel. A partir dali, a fama de Salomão começa a crescer. Reis e mercadores de outras terras começam a falar dele. Alguns duvidam, outros querem vê-lo com seus próprios olhos, mas todos sentem algo diferente pairando sobre Jerusalém. Você está no meio desse começo. Os salões do palácio ainda estão sendo ampliados. As paredes ainda cheiram a pedra cortada. Os servos andam apressados, o conselho real se reúne. E Salomão, ainda jovem,
Começa a entender o poder de suas decisões e o quanto ainda há por fazer. Davi, seu pai, tinha deixado um reino forte, mas ferido pelas guerras. Agora Salomão tem o desafio de transformar força em paz e paz em prosperidade. E você sente que ele está pronto, mas também sente que o caminho será cheio de tentações. Deus está com ele, mas até quando você sente a mão divina sobre o trono? Por enquanto. A noite cai sobre Jerusalém. Salomão caminha pelo terraço, olhando as estrelas. Você está ao lado dele, e mesmo com toda a responsabilidade, há uma leveza no ar. A sensação de que o rei começou bem, de que há esperança. E você, deitado aí na sua cama com o ventilador girando devagar, já começa a se perguntar: até onde essa sabedoria vai levar Salomão, e será que sabedoria é suficiente? Quando o coração começa a se dividir, o palácio já não é o mesmo. Dias se passaram desde aquele julgamento do bebê, e você vê como tudo ao redor de Salomão começa a mudar. As paredes do palácio parecem mais polidas, os corredores mais largos, e os servos agora andam com um certo brilho no olhar. Algo no ar mudou desde aquele episódio. Você está lá como sempre, à espreita nos bastidores da história, observando de perto o rei que está conquistando respeito com a boca e não com a espada. O que mais impressiona é que Salomão não se gaba de nada. Ele escuta mais do que fala, analisa, pondera. É o tipo de cara que deixaria qualquer político moderno desconfortável, porque ele não se baseia em popularidade, mas em justiça. E isso, por incrível que pareça, é mais raro do que ouro no deserto. Você o vê lidando com casos do povo. Uma viúva que foi enganada no mercado. Um trabalhador que teve sua terra invadida por um vizinho ganancioso. Um jovem acusado injustamente. E em cada situação, Salomão age com aquela frieza divina. Não é que ele seja insensível, é que ele enxerga mais fundo. Como se os olhos dele atravessassem a mentira direto na alma das pessoas. E claro, a notícia se espalha como fogo em palha seca. Reinos vizinhos acostumados com reis arrogantes e soldados rudes começam a ouvir falar de Jerusalém, de um jovem rei com uma mente afiada e coração atento. Os escribas passam a registrar cada decisão dele com detalhes. Alguns dizem que Salomão não governa apenas com sabedoria, mas com estilo. Você vê isso quando ele começa a reunir os anciãos do povo, os chefes de tribos, os líderes religiosos. Eles não são bajuladores, são homens sérios. E mesmo eles saem das reuniões com Salomão de cabeça baixa, pensativos. Você sabe por quê? Porque o rei está tentando algo que ninguém nunca tentou antes: unir o povo, com base em entendimento, não apenas em leis. Mas claro, nem tudo são flores. Alguns dos mais antigos conselheiros de Davi ainda olham torto. Muito jovem, eles murmuram. Muito calmo. Onde está o fogo de seu pai? Mas você percebe, Salomão não é Davi. Ele é um outro tipo de líder. Não precisa levantar a voz para ser ouvido. E isso incomoda os poderosos. O palácio começa a mudar por dentro também. Não é só o mármore nas colunas ou os tecidos novos nas cortinas. É o ritmo. Há mais diplomatas chegando, mais visitas, cartas com selos de outras nações. É como se o mundo tivesse acordado e dito: vamos ver se esse tal de Salomão é tudo isso mesmo. Você está ali quando ele recebe sua primeira visita estrangeira, uma delegação do reino de Tiro, carregando presentes tecidos raros, madeira de cedro e perguntas. Sim, perguntas. O rei de Tiro quer entender como Salomão toma decisões, como ele organiza seu conselho, como ele resolve disputas. E Salomão responde, com parábolas. Sim, ele virou quase um influencer da diplomacia, antes mesmo de existir internet. Você ouve as histórias que ele conta, às vezes engraçadas, às vezes estranhas, mas sempre com aquele fundo de verdade que dá aquele estalo mental. As pessoas começam a anotar o que ele fala, literalmente. Sábios e escribas passam a transcrever seus provérbios.
Frases curtas afiadas como lâminas. O tolo despreza a instrução do pai, mas quem aprende com disciplina é sábio. Mais vale um prato de hortaliças, onde há amor, do que um boi cevado com ódio. Você ouve essas frases e até pensa: nossa, isso serve para mim também. E é exatamente isso que faz Salomão especial. Ele fala para reis e servos com a mesma linguagem. Enquanto isso, a fama dele continua crescendo. Uma nova onda de visitantes chega a estudiosos, magos, sacerdotes de outras terras. E aqui é onde a coisa começa a ficar interessante. Você percebe que Salomão começa a colecionar não só sabedoria, mas conhecimento de outras culturas. Ele ouve sobre astronomia babilônica, arquitetura egípcia, medicina da Fenícia. E diferente de outros reis, ele não despreza essas ideias, ele absorve tudo. Mas você nota uma tensão, porque ao mesmo tempo que isso o torna mais preparado, também o afasta só um pouquinho da simplicidade da fé que o ligava a Deus no começo. Nada grave, ainda. A cidade floresce. O comércio explode. O mercado de Jerusalém vira um carnaval de línguas, perfumes e mercadorias. Você sente o cheiro das especiarias, ouve os sinos dos camelos e o som dos mercadores discutindo em várias línguas. A riqueza começa a circular de verdade, e Salomão começa a ficar cada vez mais elegante. As roupas dele mudam, os anéis, o penteado, até o jeito de andar. Não é vaidade, ainda, mas é claro que ele gosta do que vê no espelho, e você também percebe que nos corredores do palácio, as mulheres começam a aparecer com mais frequência. Ainda não são as 1000 esposas, mas já há olhares, sorrisos, conversas que duram mais do que deveriam. Por enquanto, ele mantém o foco, e cada decisão justa que ele toma, cada provérbio que pronuncia, cada diplomata que impressiona, tudo isso fortalece o reino. Mas você começa a perceber uma coisa estranha: quanto mais ele impressiona o mundo, menos ele fala com Deus. Não é que ele tenha virado as costas, é que ele anda ocupado demais. E você sabe como essas coisas começam, né? Com um atraso na oração, com uma escolha neutra, com um pequeno elogio à cultura de outro Deus, só por educação. Você observa tudo isso deitado aí no escuro, com seus pensamentos boiando como nuvens num céu de deserto. O jovem rei mais sábio do mundo está vencendo no jogo da política, no charme, na gestão. Mas uma pergunta começa a se formar, sussurrando, como o vento pela janela do palácio. Será que sabedoria sem vigilância é suficiente? Amanhã em Jerusalém começa dourada como sempre. O sol banha os muros da cidade com aquele brilho quase teatral que só a Terra Santa tem. Você está no terraço com Salomão. Ele segura uma taça de vinho puro, não fermentado, só para sentir o sabor da uva fresca. Os olhos dele estão fixos no horizonte. Você sabe o que ele está pensando. É hora de construir o templo. Desde que Davi, seu pai, falou sobre isso, construir uma casa permanente para o Senhor, esse projeto tem estado nos bastidores do coração de Salomão. E agora, com o reino em paz, a economia crescendo e alianças firmadas, chegou o momento. Você sente no ar o peso desse plano. Não é só uma obra de engenharia, é um símbolo. O templo vai ser o centro espiritual da nação, uma casa para o Deus invisível, um espaço sagrado para lembrar quem Israel realmente é. Salomão convoca os líderes, envia mensageiros a Irão, rei de Tiro, pedindo madeira de cedro e artesãos experientes. Irão, encantado com a sabedoria de Salomão, não só aceita como manda presentes. Eles fecham um tratado, o tipo de acordo que hoje daria até foto oficial, sorrisos e apertos de mão. Você vê tudo sendo planejado nos mínimos detalhes. O projeto do templo, a divisão dos turnos sacerdotais, os materiais ouro, prata, bronze, pedras preciosas. É como se o céu estivesse derramando sobre Jerusalém uma avalanche de beleza. E Salomão está no centro disso como um maestro divino, conduzindo cada nota com precisão. A construção começa. Milhares de homens trabalham em silêncio,
seguindo ordens com reverência. Você sente que eles não estão apenas construindo um edifício, estão erguendo uma promessa. E Salomão, ele muda. Não no mau sentido ainda não. Mas há uma aura diferente nele. Ele está tomado pela missão. Anda menos sorridente, mais sério. Você quase não o vê nas festas do palácio. Ele passa os dias com engenheiros, sacerdotes e escribas. Anos se passam. Você sente a cidade pulsar em torno da construção. As orações se intensificam. Os levitas compõem músicas específicas para a futura inauguração. Há rumores de que até os anjos já estão afinando as vozes. E, finalmente, 7 anos depois, o templo está pronto. Você está lá, no meio da multidão. A praça em frente ao templo está lotada. Sacerdotes com roupas brancas. O povo ajoelhado. Instrumentos tocando. Salomão sobe os degraus com aquela túnica real azul e dourada que só ele usa. Ele levanta as mãos e ora. E que oração! Você ouve cada palavra. Não é ensaio, não é teatro. É um clamor de verdade. Salomão reconhece a grandeza de Deus. Pede que, mesmo sendo o céu dos céus insuficiente para conter o Senhor, ele aceite habitar naquele templo, que atenda às orações do povo, que ouça o estrangeiro que buscar o Deus de Israel, que perdoe quando houver arrependimento, que nunca se afaste. E então, uma coisa acontece. Uma nuvem. Literalmente. A glória do Senhor desce em forma de nuvem espessa. Ela enche o templo. Os sacerdotes caem ao chão. O povo se curva. Você sente o chão vibrar sob seus pés. É como se o próprio céu estivesse ali dizendo: eu aceito. O coração de Salomão está em chamas. Ele oferece sacrifícios. Celebrações tomam conta de Jerusalém. O povo come, dança, louva. Dias de festa. O som dos instrumentos ecoa pelos montes. Você se pega sorrindo, porque naquele momento tudo parece perfeito. Mas é aí que começa algo sutil. Você percebe que Salomão não encerra a festa na hora certa. O povo começa a voltar às suas casas. Mas o rei continua celebrando. Ele constrói um novo palácio para si mesmo, com madeira rara, ouro, decorações de outras culturas. E, claro, começa a receber mais e mais presentes, inclusive em forma de mulheres estrangeiras. Você está nos salões quando isso começa. A filha do faraó é a primeira. Um casamento político claro. Nada demais, dizem os conselheiros. Afinal, é comum entre reis. Mas você vê o jeito como Salomão a trata, com admiração, com carinho. Ele constrói um palácio só para ela, e depois vem outras. Princesas de Moabe, Amon, Edom, Sidom. Você quer acreditar que é só estratégia, mas há algo mais. Elas trazem seus costumes, seus deuses, seus templos minúsculos escondidos nos jardins do palácio. E Salomão, o homem que construiu a maior casa de Deus na terra, começa a permitir pequenos altares para deuses estrangeiros. Por respeito às esposas, ele diz, para manter a paz. Você sente um arrepio. Algo está mudando. E então vem o luxo. E junto com ele, o peso da fama. Visitantes de todo o mundo chegam a Jerusalém. O rei agora tem milhares de servos, centenas de cavalos, navios de comércio, minas. E as mulheres multiplicam-se. 100, 200, 500, 1000. Concubinas, esposas, alianças seladas com beijos diplomáticos. Você passa pelos corredores do palácio e já não reconhece mais o silêncio reverente de antes. Agora há perfumes estranhos no ar, músicas de outras terras, risos abafados à noite. Salomão continua sendo sábio, mas você percebe sua alma está mais cheia, mais confusa. É como se houvesse vozes demais dentro dele agora, e o templo ainda está lá, lindo, majestoso, mas você não o vê mais com tanta frequência. O rei já não ora em público com a mesma paixão. Os olhos dele estão em muitas direções ao mesmo tempo. Você começa a se perguntar: como alguém tão perto de Deus pode começar a se afastar tão lentamente e quase sem perceber?
Você acorda num dia em que tudo parece silencioso demais em Jerusalém. Não é o silêncio reverente do templo, nem aquele sussurro das madrugadas sagradas. É outro tipo de silêncio. O tipo que aparece quando algo está errado, mas ninguém ousa dizer em voz alta. Você caminha pelo palácio e percebe que Salomão está diferente. O homem que uma vez orava de joelhos em praça pública, agora passa o dia atrás de portas de ouro e cortinas espessas. Está sempre ocupado, seja com reuniões, seja com alguma esposa nova de terras que você nem consegue pronunciar. Sim, agora são 1000 mulheres. Literalmente. 200 esposas, 700 concubinas. Parece exagero até para novela mexicana, mas você está aí vendo com seus próprios olhos, cada uma com seu próprio quarto, suas joias, seus costumes. Um harém inteiro, como nos contos de lendas orientais. Mas não é só isso. Cada uma dessas mulheres trouxe algo com elas. E não estamos falando apenas de temperos exóticos ou danças misteriosas. Estamos falando de ídolos, deuses de pedra de bronze, de madeira pintada. Pequenos santuários começam a brotar pelos jardins, pelas varandas, pelos corredores secretos do palácio. E Salomão ele permite. Mais do que isso, ele participa. Você o vê num fim de tarde subindo até um altar recém-construído para Astarote, a deusa dos Sidônios. A mesma deusa que exige rituais que fariam qualquer israelita cobrir o rosto de vergonha. Ele não sacrifica, claro, ainda não, mas ele assiste, ele observa, ele tolera. E aqui está a ironia cruel. O mesmo homem que ergueu a casa do Senhor agora ajuda a manter mini-templos para falsos deuses. Não porque acredita neles, mas porque está cercado por tantas vozes, tantos rostos, tantos desejos que sua vontade própria está se afogando numa maré de concessões. Você percebe que Salomão ainda fala de sabedoria. Ele ainda escreve provérbios, ainda discursa com elegância. Mas há uma rachadura. É como se ele tivesse começado a aplicar a sabedoria aos outros e esquecido de aplicá-la a si mesmo. E essa rachadura começa a se alargar. Você nota nas reuniões com os líderes tribais que há tensão. Os tributos estão pesados. A construção do templo, do palácio, dos muros das cidades fortificadas. Tudo isso custou muito caro. E adivinha quem está pagando a conta? O povo. As 12 tribos. Principalmente as do norte. Você está presente quando chegam os mensageiros de Dan, Naftali e Issacar. Eles reclamam educadamente, claro, que os impostos são altos demais, que os filhos estão sendo convocados para trabalhos forçados, que o povo está murmurando. Salomão os escuta. Ele até balança a cabeça com compaixão. Mas no fundo, nada muda, porque ele está muito envolvido. Com o luxo, com a política, com o status. E aí, como um trovão num céu limpo, vem o aviso. Deus aparece a Salomão numa visão. Você não vê, mas sente o abalo no dia seguinte. O rei acorda mais silencioso, os olhos fundos. Porque o recado foi claro, você se desviou. Está permitindo que outros deuses entrem onde só eu deveria estar. E por isso o reino será dividido. Não nos seus dias por amor a Davi, seu pai. Mas depois, seu filho verá a divisão. Você respira fundo. É como se o céu tivesse retirado o sorriso. Deus ainda está lá, claro, mas a bênção irrestrita. Essa começou a se recolher. Salomão tenta reagir. Você o vê mais pensativo. Ele visita o templo novamente. Anda sozinho pelos corredores antigos, toca nas colunas, cheira o incenso. Mas não tem mais o mesmo fervor. É como se a presença de Deus estivesse se tornando um eco. Ao mesmo tempo, ele se torna mais agressivo em outros aspectos. Começa a centralizar mais o poder. Expande ainda mais seus exércitos. Constrói cidades de armazenamento, fortalezas, campos de cavalos. Sim, cavalos. Em abundância. E você lembra do que Deus disse lá atrás em Deuteronômio. O rei não deve multiplicar cavalos para si, nem tomar muitas esposas, para que o seu coração não se desvie. Pois é. Parece que Salomão colecionou exatamente o que não devia.
Você sente que ele está tentando preencher algo, um vazio, como se cada nova construção, cada nova esposa, cada novo decreto fosse uma tentativa desesperada de recuperar o que perdeu aquela intimidade simples com o Deus que apareceu a ele 2 vezes. E no meio disso tudo, surgem as dúvidas. Você o ouve murmurar certas perguntas quando acha que está sozinho. De que serve a sabedoria se tudo termina em vaidade? Porque o justo sofre e o ímpio prospera. Qual é o valor da vida se tudo é correr atrás do vento? Você entende? Essas perguntas estão nascendo não da sabedoria, mas da saudade. Saudades de quando Deus era suficiente, de quando o silêncio da noite trazia paz e não inquietação. E você olha para ele, o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso que Israel já teve, e pensa: será que um coração dividido pode sustentar um trono inteiro? Você está de pé no terraço do palácio, olhando a cidade se estender até onde os olhos alcançam. O templo brilha ao longe, ainda lindo, ainda monumental. Mas há algo nele, ou talvez em você, que parece diferente, mais frio, como uma joia esquecida no cofre. E Salomão, ele está ali do seu lado. Mas o homem que um dia orou com lágrimas nos olhos, agora tem os olhos secos profundos. Parece sempre pensando, ou melhor, ruminando. Ruminando a vida, os erros, os amores, as perdas. E as perguntas que não param de rolar na mente dele. Tudo é vaidade, ele sussurra um dia enquanto observa a fumaça subir dos altares. E você entende que essa frase, vaidade de vaidades, está se tornando o novo refrão do coração do rei. Ele começa a escrever, mas agora não são provérbios. São pensamentos longos, amargos, densos. O tipo de coisa que você lê e sente um peso no peito. Ele fala da fugacidade da vida, da injustiça que existe no mundo, do fato de que tanto o tolo quanto o sábio morrem e ambos são esquecidos. Você percebe, Salomão entrou num período de crise existencial. Sim, o homem mais sábio do mundo está cansado da própria sabedoria. Você acompanha de perto. Ele passa noites em claro, caminha pelos jardins antes do amanhecer. Às vezes fala sozinho, outras vezes nem fala. Há um vazio que nem o ouro, nem as mulheres, nem os cânticos, nem o vinho conseguem preencher. E é nesse vazio que nasce uma das obras mais estranhas e profundas da Bíblia, Eclesiastes. Você está com ele quando ele escreve sobre o tempo, que há tempo para tudo nascer e morrer, plantar e arrancar, rir e chorar. E cada palavra parece um eco da alma dele tentando mapear o que deu errado, tentando entender onde, em que ponto exato a sabedoria virou fardo, onde o prazer virou rotina, onde o sucesso perdeu o sabor. E o mais doido, ele sabe que tudo começou com o desvio do coração, com cada concessão, cada altarzinho, cada beijo dado por conveniência. Mas o problema é que agora mesmo, ciente do erro, ele se sente preso no ciclo. É como se o trono tivesse se tornado uma prisão dourada. Você ouve quando ele murmura: o que adianta o homem trabalhar, suar, acumular riquezas, se tudo vai parar nas mãos de alguém que talvez nem valorize nada disso? E então algo ainda mais curioso acontece. Ele começa a observar o povo novamente, com atenção. Os trabalhadores, os pobres, os servos no campo, os comerciantes no portão da cidade. Ele vê como vivem com pouco e, mesmo assim, conseguem sorrir. E isso o incomoda muito, porque há uma alegria simples ali, uma paz descomplicada, coisa que o rei já não conhece mais. E ele anota isso também, que é melhor um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com fadiga e aflição de espírito. Que o sono do trabalhador é doce, mesmo que coma pouco. Você percebe que a sabedoria dele não morreu, só ficou amarga, mais honesta, mais crua. É o tipo de sabedoria que só vem com as cicatrices, com as cicatrizes. E no meio disso tudo você vê lampejos do velho Salomão. Às vezes ele entra no templo sozinho. Fica lá quieto, sentado, sem sacerdotes, sem pompa, só ele e Deus. Você percebe que ele ainda crê, ainda busca, ainda espera algo.
Mas ele também teme. Treme diante da ideia de que Deus o abandonou. Não por ódio, mas por justiça. Que as consequências já estão postas. Que o reino vai rachar nas mãos do filho. Que o preço da idolatria não pode ser cancelado com um simples arrependimento tardio. E isso o corrói por dentro. Você o vê tentar reconectar os pontos. Conversa com alguns escribas. Reorganiza conselhos. Pede que parem de importar ídolos. Mas é tarde demais. O povo se acostumou. Muitos nem ligam mais. Os deuses estrangeiros estão espalhados por toda parte. O coração de Israel já não é unificado. E quando você pergunta com os olhos se ele ainda acredita na promessa de Deus, ele só responde: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Aquela frase fica gravada em você, porque Salomão, o homem que teve tudo, agora avisa: não espere chegar ao topo para perceber que o topo pode ser um deserto. Você passa a vê-lo como um homem duplo rei e prisioneiro, sábio e arrependido, brilhante e quebrado, e mesmo assim, profundamente humano, tão humano quanto qualquer um de nós, tropeçando entre fé e falha, entre amor e ambição. E o povo continua a viver. Jerusalém ainda canta, mas em volta você sente os inimigos se agitando. Reinos vizinhos que antes eram aliados agora se armam em segredo. Rebeldes começam a se mover nos bastidores, e mesmo dentro da casa real, há inquietações. Você percebe que o fim está se aproximando. Não da vida de Salomão ainda não, mas do auge do reino. O brilho de Israel está começando a trincar, e mesmo que o ouro ainda reluza ao sol, por dentro a estrutura está frágil, e você entende ali em silêncio que às vezes o maior teste da fé é o sucesso. Você está na sala do trono, e o ar ali parece mais denso do que nunca. Não é poeira, nem calor. É o peso da tensão, de algo que está prestes a desmoronar. E Salomão, ele está no trono sim, mas parece que já não governa como antes. Ele fala, mas poucos ouvem com o mesmo respeito de antes. Ele decreta, mas as palavras dele não têm mais aquele peso divino que um dia tiveram. Você percebe que o rei está cercado por conselheiros, mas a maioria está ali por interesse. O brilho da sabedoria dele, embora ainda evidente, perdeu o fogo. Ele observa muito, fala pouco, pensa demais e age quase nunca. É aí que entra Jeroboão. Você está presente quando ele é chamado ao palácio. Um jovem enérgico, de olhar esperto, trabalhador, de origem humilde, mas com carisma de gente grande. Salomão o colocou como encarregado das obras públicas da tribo de Efraim. E Jeroboão brilhou. Organizou equipes, acelerou projetos, lidou com o povo com empatia e pulso firme. Você percebe esse cara tem liderança natural. E isso incomoda. Principalmente porque o povo começa a simpatizar com ele. Ele fala a língua deles, conhece os fardos deles. E diferente de Salomão, que vive isolado em meio ao luxo e à política internacional, Jeroboão anda pelas ruas, ouve os trabalhadores, até come com eles. E então, como em todas as histórias bíblicas, entra o inesperado. Você está com Jeroboão, num daqueles dias comuns de caminhada, quando ele encontra o profeta Aías. Um homem misterioso, de palavras afiadas e coração conectado ao céu. Aías o encontra sozinho e faz algo estranho, rasga sua própria capa em 12 pedaços e entrega 10 deles para Jeroboão. A mensagem é clara como um trovão em céu limpo. Assim diz o Senhor: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Você para, arregala os olhos. Jeroboão também. O profeta explica, não é por Jeroboão ser melhor, mas porque Salomão desviou o coração, permitindo ídolos, permitindo que o povo se desviasse junto. Deus, em sua fidelidade a Davi, não tirará tudo de Salomão. Vai deixar uma tribo, a de Judá, mas o resto será entregue a outro, a esse jovem, a esse operário, a esse quase ninguém. Você sente o vento mudar.
Literalmente, o ar carrega a sensação de que Deus está realinhando as placas tectônicas do destino. Quando essa profecia chega aos ouvidos de Salomão, a fúria dele não é pequena. Você nunca viu o rei tão inquieto. Ele tenta prender Jeroboão, manda espiões, tenta neutralizar a ameaça, mas Jeroboão foge, corre para o Egito. Lá encontra abrigo com o faraó Shah-Isaac, que já está de olho nas riquezas e instabilidades de Israel. E Salomão, você pensa que ele vai se quebrantar, voltar ao Senhor como Davi fez quando foi confrontado. Mas não. Ele endurece, como quem sabe que está colhendo o que plantou, mas mesmo assim se recusa a arrancar as raízes. Você percebe que ele está cansado demais para mudar, como se já tivesse aceitado que o fim está escrito e que só lhe resta administrar o tempo que lhe sobra. Ele tenta compensar, reforça defesas nas fronteiras, reestrutura as tropas, tenta manter a aparência de controle. Mas você sabe, o problema não é externo. O problema é interno, no coração do povo e no próprio coração do rei. Mesmo assim, ele continua escrevendo. É como se cada página fosse uma tentativa de encontrar a si mesmo outra vez, de alcançar a juventude perdida, de conversar com Deus em silêncio mesmo sem palavras. Você lê trechos de Eclesiastes e percebe que aquilo é mais do que filosofia, é confissão. É uma alma tentando se entender antes que seja tarde. E então, aos poucos, Salomão começa a desaparecer da vida pública. Ele se isola cada vez mais, aparece apenas em ocasiões cerimoniais. O povo ainda o reverencia, claro, afinal ele é o homem que construiu o templo, mas nas tavernas e becos da cidade, o nome dele já não é sussurrado com orgulho, e sim com dúvida. Você ouve servos comentando: ele ainda ama a Deus, ele se arrependeu. Será que Deus vai nos abandonar? E aí vem um momento importante. Você está no quarto de Salomão. Ele está velho agora, mais magro, com cabelos brancos, olhos fundos. Ele te chama e com voz baixa diz: você sabe o que eu aprendi. Você se aproxima. Ele sorri, um sorriso cansado, que no final tudo o que importa é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Essa frase, você nunca mais esquece. É a última grande lição de Salomão. Não vem num discurso público, nem gravada em pedra. Vem num sussurro, no fim da vida, no meio da dor, depois de tudo que viveu, tudo que construiu, tudo que perdeu. E nesse momento você entende, o arrependimento pode não mudar as consequências, mas muda a alma. Salomão não volta a ser o homem de antes, mas ele termina a vida com lucidez, com humildade, com verdade. E você sai dali sabendo que o reino vai mudar, que a profecia vai se cumprir, que Jeroboão vai voltar, que Roboão, o filho, não está preparado. Mas você também sai com a certeza de que Deus não abandona, nunca, mesmo quando disciplina ele ainda ama. E você pensa, talvez essa seja a maior sabedoria de Salomão. Você está no pátio do palácio quando soa a notícia: o rei Salomão morreu. Não há trombetas de luto, nem prantos profundos. Só um silêncio, espesso, do tipo que pesa no ar. As pessoas se olham sem saber se devem chorar, rezar ou simplesmente seguir com seus afazeres. O rei que ergueu Israel ao seu auge, agora é só um corpo envolto em panos finos. Você observa enquanto levam o corpo dele, e algo no jeito como os soldados caminham devagar, sem convicção, mostra que o futuro é incerto, muito incerto, porque o filho dele, Roboão, vai assumir o trono. Mas ninguém sabe se o garoto está pronto, nem ele. Você acompanha Roboão na subida até Siquém, onde será coroado. Não é em Jerusalém. Siquém foi escolhida porque fica mais ao norte, e o povo do norte quer mostrar força. Desde o tempo de Davi, as tribos do norte sempre se sentiram um pouco deixadas de lado, e agora querem ser ouvidas. E quem aparece? Jeroboão. Sim, ele voltou do Egito, com a bênção do faraó, e com um novo brilho nos olhos. Ele não está ali como inimigo, pelo menos não oficialmente. Ele vem com o povo, representa as tribos do norte,
e chega com uma proposta que parece justa. Seu pai nos impôs um jugo pesado. Alivie a carga e te serviremos. Simples, claro, quase razoável. E você vê Roboão hesitar. Ele pede 3 dias para pensar. E você pensa, boa. Está sendo prudente. Mas aí vem o problema. Primeiro Roboão consulta os anciãos, os velhos conselheiros de Salomão, homens experientes. Eles falam com voz calma. Se você for um servo do povo hoje, se responder com bondade, eles serão seus servos para sempre. Palavras de ouro. Mas Roboão não gosta do tom. Então ele chama os amigos, os mais jovens, aqueles que cresceram com ele no palácio, gente que nunca teve calo nas mãos. E o conselho deles: uma bomba, mostre quem manda. Diga que seu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do seu pai, que você vai dobrar a carga deles. E Roboão, com o peito inflado e a cabeça vazia, volta ao povo com a resposta. Você está lá, no meio da multidão, e quando Roboão diz com frieza que vai tornar o jugo ainda mais pesado, você sente o chão vibrar, não de aplausos, mas de fúria contida, de decepção, de ruptura. E aí acontece. As tribos do norte gritam: que parte temos nós com Davi? Voltemos às nossas tendas. Ó Israel, é o rompimento, a divisão. A nação que Salomão unificou com sabedoria agora se quebra por orgulho. Roboão foge de Siquém às pressas, quase linchado. E Jeroboão é coroado rei das 10 tribos do norte. Israel agora é 2 reinos. Você sente o peso disso, como se o coração do país tivesse rachado no meio. De um lado, Roboão com Judá e Benjamim. Do outro, Jeroboão com as demais tribos. E o templo? O templo continua em Jerusalém. E isso preocupa Jeroboão, porque mesmo sendo rei no norte, ele sabe que o coração espiritual do povo ainda bate lá no sul. Eles podem se rebelar, podem querer voltar, e ele não pode deixar. Então ele toma uma decisão radical. Você acompanha de longe quando ele ergue 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e diz ao povo: aqui estão os seus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Você quase engasga com a ironia. O mesmo erro de Arão no deserto, repetido por um rei que Deus escolheu. Jeroboão cria uma nova religião, novos sacerdotes, novos rituais, tudo para evitar que o povo volte o coração para Jerusalém. E com isso, o pecado entra pela porta da frente. Você observa a angústia no rosto de alguns fiéis. Nem todos concordam. Muitos lembram das palavras de Salomão, do templo, do Deus que apareceu em fogo e nuvem, mas também tem medo. O norte é agora uma nova nação, e falar contra o rei é perigoso. Enquanto isso, Roboão tenta se reorganizar, fortifica cidades, reforça Jerusalém, mas é um rei fraco, nunca teve a sabedoria do pai, e a divisão o deixou amargo. Você o vê tentando seguir a lei. Por um tempo até funciona. Os sacerdotes do norte, rejeitados por Jeroboão, vêm para Judá. Jerusalém vira um refúgio espiritual, mas as sombras já caíram sobre ambos os reinos. Jeroboão por medo peca. Roboão por orgulho enfraquece. E você entende quando o coração dos líderes se afasta de Deus, o povo se perde. Você visita o templo, agora mais vazio. O som dos cânticos é mais baixo, menos peregrinos. A glória ainda está ali, mas como uma brasa que arde fraca. Você se lembra da promessa de Deus a Salomão: se você ou seus filhos se desviarem, eu cortarei Israel da terra que lhes dei, e este templo que consagrei ao meu nome lançarei fora da minha presença. Agora isso parece mais real do que nunca. E você se pergunta: o que teria acontecido se Roboão tivesse ouvido os conselhos dos anciãos? Se Jeroboão tivesse confiado em Deus e não na política? Mas você sabe, a história não volta atrás. O grande reino de Israel agora é só lembrança. O ouro, os salmos, a glória, estão tudo lá no passado, e o que resta é incerteza. Mas mesmo assim, uma coisa permanece: Deus ainda está escrevendo.
Mesmo na divisão, mesmo no erro, mesmo na dor, ele ainda reina, e o plano dele ainda está em curso. Você está no reino do norte agora. O clima é diferente, não só no ar mais seco, mais áspero, mas no espírito. O povo aqui fala com desconfiança. Ora, exaltam Jeroboão como libertador, ora sussurram críticas sobre os bezerros de ouro. Tem sempre um sacerdote novo por perto tentando justificar o novo culto como algo moderno, prático, contextualizado. Mas você sente o desconforto em cada esquina. Jeroboão, por sua vez, parece firme. Anda de cabeça erguida, dá ordens com autoridade. Mas você o vê às vezes sozinho, olhando na direção de Jerusalém, com olhos pesados. Ele diz que os bezerros são representações simbólicas, que é tudo parte de uma identidade nacional. Mas no fundo você sabe, ele sente, errou. A idolatria não começou como adoração ao mal, começou como medo, medo de perder o poder. E esse medo virou uma cadeia de decisões erradas, que agora já parecem irreversíveis. E Deus vê tudo. Você está no meio do povo, quando surge um profeta. Um homem simples vindo de Judá, sem nome, sem cargo, só um chamado. Ele aparece em Betel justamente onde Jeroboão está diante do altar. E ali na frente de todos, o profeta aponta o dedo e diz: Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá da casa de Davi, chamado Josias, e sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos. A multidão congela, Jeroboão fica vermelho, levanta a mão e ordena: prendam-no. Mas antes que alguém se mova, a mão dele paralisa, fica rígida, como pedra, e nesse exato momento, o altar se racha, cinzas se espalham, pânico. Você vê o terror nos olhos do rei. Ele grita, suplica, ore ao Senhor seu Deus para que minha mão se recupere. E o profeta ora, a mão se cura. Mas Jeroboão, mesmo tendo visto um milagre com seus próprios olhos, não muda o coração. Ele convida o profeta para comer em sua casa, talvez na tentativa de comprar um pouco da bênção. Mas o profeta recusa. Diz que recebeu ordem direta: não comer, não beber, não voltar pelo mesmo caminho. Você acompanha enquanto ele vai embora seguindo a rota alternativa. E por um momento pensa: uau, esse cara é íntegro. Mas aí entra outro profeta, um velho, que o encontra no caminho e com um tom amistoso diz: também sou profeta, e um anjo me disse que você pode vir à minha casa. Mentira, mas convincente. O jovem cede, come, bebe, e você sente um aperto no peito. Logo após a refeição, o velho profeta muda o tom. Fala com voz grave: porque você desobedeceu à ordem do Senhor, seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus pais. E tragicamente, ao sair da casa, um leão encontra o jovem no caminho. O mata. Mas e isso é bizarro, não o devora, nem o jumento com quem estava, só mata, e fica ali como se o próprio leão estivesse em choque diante da santidade violada. Você vê o corpo sendo trazido de volta. O velho profeta chora, enterra o jovem em seu próprio túmulo e diz: quando eu morrer, coloquem meus ossos ao lado dos dele. É um capítulo estranho, doloroso, mas que grita uma verdade importante. Obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. Enquanto isso, Jeroboão segue seu curso, não muda, não se humilha, fortalece os cultos aos bezerros, e com isso o norte entra num ciclo sombrio. Você vê reinos surgindo e caindo em velocidade assustadora. Nadab, filho de Jeroboão, reina por pouco tempo antes de ser assassinado por Baasa. Baasa, por sua vez, reina e é assassinado por Zinri, que reina só por 7 dias, antes de se matar cercado pelo exército. E então surge Onri e depois Acabe. Mas calma, esse caos vem depois. Por enquanto o ponto é claro: sem alicerce espiritual, o poder vira areia movediça. Você viaja entre as tribos do norte e vê o efeito disso no povo. As cidades são menos organizadas, a justiça é instável, os profetas são silenciados,
ou vivem escondidos. Famílias oram em segredo com saudade do templo de Jerusalém. Os cânticos agora têm um tom saudoso. Lembram das peregrinações das festas, no templo dos dias de unidade. E no meio disso Jeroboão recebe outra visita. Um profeta chamado Aías, aquele mesmo que lhe prometeu o reino, agora traz outra mensagem. E ela não é boa. Porque você fez pior do que os reis, antes de ti sua descendência será exterminada. Não restará nenhum homem. Você sente a espada invisível cair sobre a casa de Jeroboão. E não demora muito. Seu filho adoece. Ele manda a esposa disfarçada procurar Aías. Mas o profeta, já cego, a reconhece só pelo som dos passos. Entra a mulher de Jeroboão. Tenho más notícias para ti. Ele profetiza a morte do menino e o fim da dinastia. E quando ela volta, exatamente ao atravessar o limiar da porta, o filho morre. Você está presente no funeral. O povo lamenta, mas não pelo menino apenas. Eles choram o que a nação se tornou. Choram o rei que não ouviu. Choram o Deus que ainda fala, mas que ninguém mais quer escutar. E você pensa como chegamos aqui tão rápido? A resposta é simples. Não foram guerras, nem inimigos, nem desastres naturais. Foi um coração dividido, de Salomão, de Jeroboão, de cada um que decidiu adorar um bezerro porque parecia mais fácil. Mas mesmo assim, Deus ainda está falando, ainda está chamando, ainda está esperando. Você sente que de alguma forma, mesmo na escuridão crescente, uma luz ainda vai brilhar. Você acorda em Jerusalém com o som distante de tambores. Algo está acontecendo. Os guardas murmuram entre si, os moradores falam de forma tensa, e você logo entende, um novo rei ascendeu ao trono de Judá. O nome dele é Asa, neto de Roboão, e com ele um sopro de esperança. Depois do desastre que foi o reinado de Roboão, guerras civis, ataques egípcios, idolatria a Asa, surge como um refresco no deserto. Você observa de perto como ele começa a governar. E a primeira coisa que faz, tirar os ídolos. Todos. Você o vê marchar pelos altos das colinas, desmontando altares, derrubando postes de Azerá, expulsando cultos pagãos. Ele não apenas tolera Deus, ele busca Deus com fervor. E tem mais Asa, manda remover até a própria avó Maacá do posto de rainha-mãe, porque ela tinha feito uma imagem obscena para adorar. Nada de deixa quieto porque é da família. Asa vai até o fim. Você anda pelas ruas e sente um novo clima. O povo volta a cantar os salmos. Os sacerdotes estão ativos. Os levitas sorriem mais. Jerusalém parece reviver. Asa até fortalece o exército, mas com uma postura de confiança, não de paranoia. E aí, claro, vêm os testes. O primeiro, um ataque da Etiópia. Zerá o etíope aparece com 1 milhão de soldados. Você ouve o som das lanças, vê a poeira dos cavalos no horizonte, sente o ar esquentar de tensão. Asa não tem metade desse número, mas ele ora, de joelhos, em público. Senhor, nada é para ti ajudar com muitos ou com poucos. Ajuda-nos, pois em ti confiamos. E Deus responde. Você vê com seus próprios olhos, a vitória é completa. Os etíopes são esmagados. Asa volta com despojos, mas mais do que isso volta com fé renovada. E isso contagia o povo. Logo depois, um profeta chamado Azarias encontra Asa e diz: Se buscares o Senhor, ele se deixará achar. Mas se o deixares, ele também te deixará. Você vê Asa tremer um pouco. As palavras não são uma ameaça, são um aviso. E Asa leva a sério. Ele convoca todo o povo de Judá e Benjamim. Gente de Efraim, Manassés e Simeão, tribos do norte que tinham migrado para Judá, fugindo da idolatria, também vêm. E ali, em uma cerimônia intensa, o povo renova sua aliança com Deus. Você está ali de pé, no meio da multidão. As mãos erguidas, o som das trombetas, o clamor do povo. Nós buscaremos o Senhor de todo o coração. A presença de Deus é quase palpável. O povo grita, canta, chora. E você sente que está presenciando algo raro, um verdadeiro avivamento. Por anos Judá vive em paz. Não há guerra. A economia melhora.
As famílias voltam a celebrar as festas bíblicas. Crianças aprendem a Torá nas sinagogas. Asa reina com justiça, com sobriedade. E sinceramente você pensa, talvez agora tudo vá dar certo. Mas aí vem o ano 36 do reinado. E com ele, uma recaída. Você está no palácio, quando os mensageiros chegam ofegantes. O rei Baasa de Israel está fortificando Ramá, a poucos quilômetros de Jerusalém. Está bloqueando as rotas comerciais. É uma ameaça direta. E o que Asa faz? Ao invés de orar como fez antes, ele faz um acordo com Ben-Hadad, rei da Síria. Você ouve os planos sendo sussurrados no salão real. Asa envia prata e ouro do templo para a Síria, pedindo ajuda militar. Ben-Hadad aceita o pagamento, ataca Israel no norte e Baasa recua. Estratégia? Sim. Funciona sim. Mas aos olhos de Deus, foi uma escolha errada. E Deus manda outro profeta, Hanani. Você está presente quando ele fala com coragem. Você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor. Por isso a guerra te acompanhará. Mas Asa mudou. Dessa vez ele não ouve. Ele manda prender Hanani. Começa a oprimir o povo. Fecha o coração. Você observa o rei lentamente se tornar amargo, rígido. E então, aos 39 anos de reinado, ele adoece, nos pés, uma enfermidade dolorosa. E mesmo assim, e aqui seu coração se parte, ele não busca a Deus, busca os médicos, só os médicos, recusa orações, recusa conselhos. 2 anos depois, Asa morre. Você está no cortejo fúnebre. A cidade inteira lamenta, e você também. Não por raiva nem por decepção, mas por uma tristeza doce. Asa foi um bom rei, um homem de fé, mas terminou a jornada de forma triste e isolado. Você aprende ali que terminar bem é tão importante quanto começar bem. Enquanto Judá tenta se reorganizar lá no norte, as coisas só pioram. Você volta a Israel e encontra um novo rei Acabe, e com ele a idolatria atinge o seu auge. Acabe casa-se com Jezabel, princesa fenícia, bonita, articulada e devota de Baal. Com sua influência, Acabe não só tolera a idolatria, ele a promove. Constrói altares, institui profetas pagãos, persegue os que ainda servem a Deus. E o povo? Muitos se calam, alguns resistem, outros se entregam. E aí, no meio desse caos, surge um profeta como nenhum outro. Você está em Samaria, quando ouve pela primeira vez o nome dele, Elias. Ele entra no palácio sem ser anunciado, sem cerimônia, sem medo. Aponta o dedo na cara do rei e diz seco: não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E então, desaparece. Você sente o vento mudar. Literalmente. As nuvens vão embora, o céu se fecha e começa a seca. Longa, cruel, mortal. Israel entrou numa nova estação, e você sabe que Elias será o nome mais falado pelos próximos anos. Você está no meio do deserto agora, um lugar seco, sem trilha, sem sombra. Mas ali, entre pedras e poeira, está Elias, o profeta fugitivo. Depois de declarar ao rei Acabe que não choveria, ele se esconde conforme Deus ordenou. E você o acompanha passo a passo nesse exílio profético, o primeiro refúgio junto ao ribeiro de Querite. Você ouve a água correndo, a última que ainda existe em Israel. O calor é escaldante, mas o riacho traz um alívio fresco, como uma promessa de Deus sussurrada entre as pedras. E mais impressionante, todos os dias, corvos trazem pão e carne para Elias. Sim, corvos. Deus usa aves impuras que, segundo a lei, jamais serviriam ao santo para alimentar o seu servo. Você olha e pensa: é sempre assim com Deus. Ele usa o improvável. Mas, como era de se esperar, a água seca, o céu continua de bronze. Os animais estão morrendo. As plantações são só poeira. E aí Deus manda Elias sair dali. Para onde? Sarepta, cidade estrangeira, pagã. Você caminha com Elias até lá, e no portão da cidade vê uma mulher magra colhendo gravetos.
Ela tem o rosto triste, mãos rachadas e carrega o fardo da fome como uma roupa colada à pele. E Elias fala com ela: mulher, traga-me um pouco de água e um pedaço de pão. Ela olha com os olhos fundos e responde com uma voz embargada: tenho só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Estou juntando lenha para preparar a última refeição para mim e meu filho. Depois vamos morrer. Mas Elias diz algo que muda tudo. Não temas. Faça primeiro para mim e depois para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Você prende a respiração. A mulher hesita, mas obedece. E aí acontece, o milagre começa. Dia após dia, a panela nunca esvazia, a botija nunca seca. Você observa essa pequena família, Elias, a viúva e o filho, sobreviverem enquanto o mundo lá fora murcha. É um refúgio secreto, como um santuário no meio do caos. Mas então o menino adoece. Você vê a febre, o desespero da mãe, a respiração enfraquecendo. E por fim, ele morre. Ela acusa Elias com dor e amargura. Vieste para trazer à memória o meu pecado e matar meu filho. Elias não responde. Pega o menino em seus braços, sobe ao quarto, coloca-o sobre a cama e ora. Não uma oração comum. É um clamor desesperado. Senhor meu Deus, faze voltar a vida deste menino. E a vida volta. Você vê os olhos do garoto se abrirem, o peito inflar, o calor retornar ao corpo. E quando Elias o devolve à mãe, ela não apenas agradece. Ela declara: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Você sente que essa é mais do que uma história de ressurreição. É a vitória da fé em um ambiente onde Deus era apenas uma ideia distante. 3 anos se passam. 3 anos sem chuva. E então, Deus fala com Elias novamente. Vai, apresenta-te a Acabe. Darei chuva sobre a terra. Você volta com Elias ao palácio. Mas no caminho, há um encontro curioso. Obadias, o mordomo do rei. Um homem justo que secretamente protege 100 profetas em cavernas. Obadias fica em choque ao ver Elias. Você está vivo, sim. Vá dizer a Acabe que quero vê-lo. Obadias hesita. Se eu disser e você desaparecer, o rei vai me matar, mas Elias garante: eu mesmo vou encontrá-lo. E aí acontece o grande confronto. Você está em Samaria quando Acabe e Elias se encaram. O ar entre eles quase pega fogo. Acabe grita: és tu perturbador de Israel? E Elias responde, com o tom firme: não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Silêncio. Tensão. Mas Elias vai além, propõe um desafio. Monte Carmelo, todo o povo, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, um altar, um sacrifício. E a regra é clara: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Você vai junto, subindo o Monte Carmelo. O povo segue curioso. Está tudo seco, morto, empoeirado. Mas a expectativa queima como carvão. Os profetas de Baal começam. Clamam, dançam, se cortam. Você observa por horas. Nada acontece, nem uma brisa. E Elias senta de lado sarcástico. Gritem mais alto. Talvez ele esteja dormindo ou viajando. O povo ri, mas também começa a pensar. E então Elias prepara seu altar. Reergue as 12 pedras simbolizando todas as tribos. Coloca a lenha, o sacrifício, e em um ato ousado, manda jogar água por cima, de novo e de novo, tudo encharcado. E então, ora, não grita, não dança, só ora: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque a Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel. Você sente o ar parar, o tempo suspende, e então, fogo desce do céu, violento, incandescente, queima tudo. O sacrifício, a madeira, as pedras, a água até o pó. O povo cai de rosto em terra.
Grita: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Os profetas de Baal são mortos. A idolatria sofre um golpe mortal. E você vê Elias subir novamente ao monte, se curvar em oração e dizer a seu servo: sobe e olha para o mar. Nada. Olha de novo. Na 7ª vez o servo responde: vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. E você sabe, a chuva está vindo. O céu escurece. O trovão ecoa. O cheiro da terra molhada volta. Depois de 3 anos, Israel respira. E Elias corre à frente da carruagem de Acabe como um raio humano. Um homem sozinho, mas com a força de um exército. Mas nem tudo são flores. Você vê Jezabel ao saber da queda dos profetas de Baal. Ela não chora, não teme. Ela promete vingança. Que os deuses me castiguem, se amanhã, a esta hora, Elias ainda estiver vivo. E Elias foge. Sim, aquele que enfrentou reis, profetas e secas. Agora corre, com medo. Você o acompanha exausto, solitário, se escondendo no deserto. Ele ora debaixo de um zimbro: basta, tira a minha vida, ó Senhor. Mas Deus não responde com crítica. Responde com um anjo, com pão, com água, com descanso. Porque às vezes até os mais fortes quebram. Você está sentado na sombra do zimbro, ouvindo o silêncio do deserto e o som suave do vento nas folhas secas. Elias come o pão e bebe a água que o anjo trouxe, e sente o corpo se fortalecer, não para fugir, mas para obedecer. Deus não quer que ele morra ali, nem que desista. Ele quer que Elias continue a missão. O profeta se levanta e, pela primeira vez em muito tempo, você vê algo diferente nele, uma determinação silenciosa, uma paz meio estranha. Deus o manda para uma caverna, para um lugar chamado Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés ouviu a voz de Deus, no silêncio. Você e Elias chegam ao monte. A paisagem é austera, pedras pontudas, céu cinza, vento frio. Elias se esconde na caverna, esperando ouvir a voz de Deus. E então, o que você ouve não é um estrondo, não é uma tempestade violenta, não é fogo que consome. É um sussurro suave, uma brisa leve, quase um segredo. Deus se revela a Elias não no barulho, mas no silêncio. Você percebe que Deus não está em manifestações grandiosas, mas na calma, na tranquilidade, no pequeno e simples. E essa revelação muda Elias e você junto com ele. Deus ordena que ele volte a Israel, que continue sua missão, porque ainda há muito a fazer. E você sente que às vezes a força maior está na quietude e na escuta. Assim Elias volta ao mundo dos homens. Mas a história de Israel não fica só com esse momento de silêncio. Você acompanha Elias até o encontro com o jovem Eliseu, o discípulo que se tornará seu sucessor. Eliseu está arando seu campo quando Elias chega e joga sua capa sobre ele. É um gesto simples, mas cheio de significado, a responsabilidade, a missão, o chamado. Você observa Eliseu deixar o arado, a vida comum, para seguir o profeta. Eles caminham juntos, enfrentando desafios e inimigos, profetizando contra a corrupção e a idolatria. Enquanto isso, em Jerusalém, Judá vive dias difíceis. Após a morte de Asa, seu filho Jeosafá assume o trono. Você o vê como um rei que tenta seguir os caminhos de Deus, mas que enfrenta alianças perigosas, guerras e traições. Em Israel, Acabe segue sua caminhada destrutiva, influenciado pela poderosa Jezabel. Você testemunha a crescente perseguição aos profetas de Deus, a injustiça contra o povo e a corrupção que toma conta da corte. Mas em meio a isso, a fé de Elias brilha como uma chama inextinguível. Você sente o peso da responsabilidade, mas também a certeza de que Deus está com aqueles que o buscam. E então você presencia o momento em que Elias é levado aos céus num redemoinho, numa carruagem de fogo, um momento que mistura o céu e a terra, o divino, e o humano, o fim e o começo. Eliseu fica para trás com a capa de Elias em suas mãos, pronto para continuar a luta. Você entende que, apesar de todas as dificuldades, Deus nunca abandona seu povo.
Sempre há esperança, sempre há um novo começo. E assim a história continua com fé, desafios, derrotas e vitórias enquanto você segue acompanhando os reis, os profetas e o povo de Israel. Você está em Jerusalém, no Palácio Real. Jeosafá, rei de Judá, está reunindo seus conselheiros para decidir sobre uma possível aliança com o rei Acabe de Israel. Você sente a tensão no ar, é um jogo perigoso. Por um lado, Jeosafá quer fortalecer Judá, proteger seu povo. Por outro, ele sabe que Acabe é volúvel e ímpio, e que essa união pode trazer problemas. Mesmo assim, a aliança acontece. Jeosafá monta junto com Acabe um exército enorme pronto para invadir Ramote Gileade. Você acompanha o plano, mas a guerra se revela um desastre. Na batalha, Acabe é atingido por uma flecha. Você vê o rei caído, ferido, e Jeosafá voltando para Jerusalém, abatido e preocupado. Acabe, mesmo gravemente ferido, ainda arrasta seu corpo para Samaria, onde morre, e seu filho Acasias sobe ao trono. Enquanto isso, você nota que a influência de Jezabel continua forte, espalhando idolatria e perseguição aos seguidores de Deus. Acasias mantém a tradição do pai. E aqui você conhece um novo personagem fundamental, o profeta Eliseu, sucessor de Elias. Você o vê agir com ousadia e poder, realizando milagres, curando enfermos, ajudando o povo e denunciando o pecado. Eliseu tem um estilo diferente, mais acessível, mais próximo das pessoas. Você sente que ele representa a esperança e a continuidade do trabalho de Elias. Num desses momentos, Eliseu multiplica o azeite de uma viúva para que ela pague suas dívidas e salve seus filhos da escravidão. Você observa a alegria dela, o milagre que transforma o desespero em esperança. Em outro episódio, Eliseu cura Naamã, comandante do exército sírio, de uma lepra incurável. Você vê o encontro entre culturas e crenças, e como a fé pode ultrapassar fronteiras. Mas nem tudo é fácil. Você presencia os conflitos entre Judá e Israel, as guerras que seguem e o perigo constante da idolatria. Jeosafá tenta fortalecer a fé do povo convocando juízes e líderes para ensinar a lei. Ele promove reformas religiosas e incentiva o povo a confiar em Deus. Porém, a aliança com Israel ainda pesa. Você sente que é um passo que pode custar caro. Enquanto isso, no norte, os reis vão e vêm, muitos maus, poucos bons. Você observa a instabilidade política, a corrupção e a decadência espiritual. E no meio disso, o povo vive seus dramas diários, fome, guerras, festas, lágrimas e risos. Você entende que a vida dos reis não é só glória e poder, mas também desafios profundos e decisões que afetam toda uma nação. E mesmo com os erros e as falhas, você percebe uma linha tênue de esperança que se mantém a presença constante de Deus, pronta para perdoar e restaurar. Você segue acompanhando essa história com a sensação de que o melhor ainda está por vir, mas que o povo precisa aprender a confiar verdadeiramente no Senhor. Você está em um palácio frio e cheio de intrigas. O rei Acaz, um homem que não segue os caminhos de Deus, governa Judá com mão pesada. Ele fecha os olhos para a idolatria que cresce e até promove sacrifícios de seus próprios filhos. O povo está confuso, dividido, e a justiça parece ter desaparecido. Você sente um aperto no peito ao ver como as escolhas de um só homem podem levar uma nação inteira ao abismo. Mas mesmo no meio das trevas, Deus envia profetas, homens e mulheres corajosos que não se calam diante do pecado. Um desses é Isaías. Você observa ele falando com o rei, tentando abrir seus olhos. Volte-se do seu caminho, rei. Busque a justiça, a misericórdia, a verdadeira fé. Mas Acaz fecha os ouvidos. O orgulho domina. Enquanto isso, você acompanha o povo sofrendo com as consequências guerras, com povos vizinhos, fome e desespero. Você sente o vento quente trazendo o cheiro de destruição. E o cenário se complica ainda mais com a ameaça dos poderosos impérios ao redor. Você ouve rumores da Assíria, uma máquina de guerra impiedosa avançando para destruir cidades e espalhar o medo. Judá está prestes a enfrentar sua maior provação.
Mas mesmo assim, há luz no fim do túnel. Isaías traz mensagens de esperança e promessas de um Salvador que virá. Você sente o peso dessas palavras como se o futuro estivesse sendo desenhado ali no meio da crise. No palácio você vê a rainha, uma mulher forte, mas também desesperada, tentando salvar o que resta da família real e do reino. E enquanto a Assíria se aproxima, você sente a ansiedade crescer. Será que Judá vai resistir? Será que o povo vai se lembrar de Deus nos momentos difíceis? Você caminha pelas ruas de Jerusalém, sentindo o murmúrio do povo, a fé que oscila entre a dúvida e a confiança. A história que você está vivendo é mais do que política e guerra. É a história da luta eterna entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade. E no meio disso, uma certeza: Deus está sempre observando. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está presente. Você respira fundo, pronto para continuar essa jornada, sabendo que ainda há muito por vir. Você está em Jerusalém, com o coração pesado, enquanto o rei Ezequias enfrenta o cerco da Assíria. As muralhas estão sendo atacadas, o povo está assustado e o ar está carregado de medo. Mas Ezequias é diferente. Ele é um rei que confia em Deus. Você sente sua determinação quando ele rasga suas vestes e se volta para o Senhor em oração. E você sente a tensão crescer, porque o inimigo é poderoso. O exército assírio avança, suas palavras são como flechas afiadas, zombando da fé do povo de Judá. Mas então Ezequias envia o profeta Isaías com uma mensagem: não temas, porque a mão do Senhor está conosco. Você sente que essa é uma promessa que toca fundo, uma âncora no meio da tempestade. Na calada da noite, algo inacreditável acontece. O anjo do Senhor invade o acampamento dos assírios e derrota seu exército. Você sente o silêncio pesado da derrota inimiga, o medo que toma conta de seus corações. E Jerusalém respira aliviada. Mas você sabe que a luta não acabou. Ezequias continua a fortalecer o reino. Reforma o templo, organiza o povo para voltar a adorar a Deus. Você sente o renascer da esperança como uma chama que se reacende. Mas como em toda a história, há momentos de fraqueza. Ezequias se orgulha e é repreendido pelo profeta Isaías. Você vê o rei aprender, crescer, entender que a humildade diante de Deus é o caminho verdadeiro. Enquanto isso, você acompanha as histórias do povo comum. Mulheres, homens, crianças que buscam sobreviver, amar e manter a fé em tempos tão difíceis. Você sente o cheiro do pão fresco, ouve risadas tímidas e vê lágrimas silenciosas. Essa é a vida real, cheia de desafios e pequenos milagres. E você percebe que mesmo nas sombras da guerra e da ameaça, há luz na fé, há força no amor, há vida na esperança. A história de Judá e Israel é essa mistura, esse emaranhado de dores e alegrias, derrotas e vitórias. E você, como testemunha, sente a responsabilidade de levar essa história adiante para que nunca se esqueça que Deus está sempre presente, sempre cuidando, mesmo quando o mundo parece desabar. Você fecha os olhos um instante, respira fundo e se prepara para a última parte dessa jornada. Você está no fim da longa caminhada pela história dos reis e profetas de Israel e Judá. Depois de tantas batalhas, decisões, alegrias e tristezas, você sente um misto de cansaço e gratidão. Ezequias, depois de tudo, deixou um legado de fé mesmo com seus erros. Agora o rei Josias sobe ao trono, um jovem cheio de coragem e amor por Deus. Você o vê descobrir os antigos livros da lei no templo, esquecidos por anos, e o impacto que isso tem no coração dele. Josias começa uma grande reforma, tentando limpar o reino da idolatria e restaurar a adoração verdadeira. Você percebe que a história dá voltas, que o povo sempre precisa de um chamado para voltar a Deus. É um ciclo eterno: afastamento, juízo, arrependimento, renovação. E assim a trajetória dos reis termina, pelo menos por enquanto, com essa última esperança. Mas o que fica para você que acompanhou tudo isso é a certeza de que, por mais que as pessoas falhem, Deus nunca falha. Você sente uma paz profunda
aquela que vem da confiança no cuidado divino, mesmo quando as tempestades da vida aparecem. Agora você fecha os olhos e deixa essa imagem se espalhar pela mente, um céu estrelado sobre Jerusalém, o silêncio tranquilo da noite, a brisa suave que embala o mundo. Você sabe que essa história não é só do passado, é para o presente e para o futuro, para você, para mim, para todos que acreditam. E com essa sensação de calma e esperança, você se prepara para descansar. Fechamento. E então você está aqui agora após essa longa jornada pelas vidas dos reis profetas e do povo que buscava seguir a Deus, mesmo em meio a tantos desafios. Sinta essa tranquilidade invadir seu coração, uma tranquilidade que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está sempre ao seu lado, cuidando silenciosamente, mesmo quando você não percebe. Permita que a suavidade do silêncio o leve soprar da brisa, e o brilho das estrelas acalmem sua mente e seu espírito, que o ritmo suave da noite embale seus pensamentos e que a paz de Deus encha seu coração. Lembre-se, a vida é feita de ciclos de altos e baixos, de escolhas, mas nunca estamos sozinhos. Deus está com você observando, protegendo e guiando cada passo, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, antes de dormir, não se esqueça de orar a Deus para que tenha uma boa noite de sono, com lindos sonhos. Que essa calma te acompanhe e que você acorde renovado, pronto para enfrentar um novo dia. Boa noite e até a próxima história.